Boa tarde, povo. Vamos voltar à quadrática, à função quadrática. Como eu vos disse, vou gravar aqui rapidamente e em sequência o resto das aulas de quadrática e as princípios duas aulas, no máximo 3 do modular, para fechar o material do módulo 1, que foi aprovado para execução remota. E então vamos prosseguir. Já vamos no terceiro vídeo relativo à função quadrática. No primeiro foi uma introdução ao objeto de estudo. No segundo vimos o gráfico da função. E o que é que nós vimos? Vimos, por exemplo, que a função f de x igual a x² mais x tinha um gráfico parabólico. Cortava aqui em menos 1, cortava aqui em 0 e depois tinha aqui um mínimo, descia aqui, subia e aqui subia para este lado. Isto era o gráfico da função f de x igual a x² mais x. Ficou mais ou menos subentendido que se em vez de x² tivesse menos x², portanto, se o a ficou mais ou menos subentendido que aqui em vez do diretor, o coeficiente diretor, o coeficiente principal da quadrática, que é o a, fosse negativo, o gráfico seria para baixo. Porquê? Porque todos os gráficos de parábolas são os pontos equidistantes de um foco e de uma reta, e os pontos equidistantes de um foco e de uma reta tanto podem ser assim, como podem ser se o foco estiver abaixo da reta. Se o foco estiver abaixo da reta, portanto, se o foco estiver aqui do lado de baixo, os pontos equidistantes são estes. Todos estes pontos, reparem, este ponto aqui, qual é a distância do foco? É esta. E a distância da reta é a mesma. Vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, no vosso livro, exercício 1D. Exercício 1D. Portanto, os alunos que estão a acompanhar as aulas, ou seja, todos, sem a exceção, fizeram, entre o último vídeo e este, fizeram todos os exercícios 1, 2 e 3, que são importantíssimos. Em particular, fizeram este, o 1D. E como fizeram o exercício, vou rapidamente resolver, porque todo o mundo fez. Quem não fez... Pois, quem não fez, não fez. Quem não fez não está a fazer o trabalho que deve fazer. Então, a função, neste caso, vai ser f de x igual a menos 2x². Menos 2x². Bom, como eu disse, apesar de todos vocês terem resolvido este exercício ontem ou anteontem ou quando tiveram tempo, alguns enganaram-se. E isso nós entendemos, não é? Isso aí, nem todo mundo acerta, nem todo mundo faz a coisa direita. Normalmente, qual é que é o erro que cometem aqui? Cometem o erro de pensar que este sinal de menos afeta o 2 e o x. E não fazem isto com a atenção. Cuidado aqui. Aqui temos 3 multiplicações. Temos uma multiplicação aqui. Temos então 3 fatores, que é menos 2, e depois temos x². Ora, x² é x. Portanto, quando forem substituir, têm que substituir 2 vezes. E depois aqui tem um sinal de menos, e o x vai ter o sinal dele. Portanto, tem que ter aqui um certo cuidado, e alguns de vocês, se calhar, não tiveram, mas isso é aquele aluno que eu gosto de trabalhar. É aquele aluno que se esforçou, falhou, e agora vai ver fazer direitinho, e na próxima vez já não falha. Esse cara é o cara, ou essa moça é a moça. Quanto aos outros que não resolveram os exercícios, esses, lamento, não têm o meu respeito. Têm o meu respeito quanto alunos, porque temos que respeitar todo mundo, mas não é sério. Como é que se funcionaria isto? Bom, isto funcionaria, evidentemente, tal como nos outros casos. Escolhem valores para x e veem quanto é que dá para f de x. Formam o ponto e fazem o gráfico. Então vamos lá. Novamente... Que pontos é que vamos escolher? Olhem, isto aqui a experiência é que nos indica a escolher bem os pontos. Portanto, sei lá, eu vou escolher o 0. Meter aqui o 0 no meio. Sempre boa ideia. Depois vou meter 2 pontos negativos, menos 2, menos 1, e vou colocar 2 pontos positivos, 1 e 2. Para x, não é? O que é que isto me vai dar? Vai dar aqui o 0, 1, 2, menos 1, menos 2. E fica aqui com uma ideia do gráfico, nesta região. Menos 2. Fazendo as contas, olhem, menos 2 é f de x igual a menos 2 vezes menos 2 ao quadrado.
Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8. Então, o primeiro ponto que eu encontro é menos 2, menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8 aqui embaixo. Acabei de encontrar este ponto aqui. Temos um ponto. Precisamos de mais. Com um ponto só, é virtualmente impossível ver qual é a forma desta função. Menos 1 é fazer a mesma coisa. F de menos 1, vou fazer aqui mais devagar. F de menos 1 é igual a menos 2 vezes menos 1 ao quadrado. Ora, menos 1 ao quadrado é 1, porque é menos 1 vezes menos 1. Portanto, menos 2 vezes 1, portanto, menos 2. Então, quer dizer que menos 1 vale menos 2. Então, menos 1, que é aqui, menos 1, que era menos 2, o resultado vai ser menos 2. Este ponto aqui. Coordenado em y, menos 2. Coordenado em x, menos 1. Então, já temos mais um ponto. 0. Em 0 é fácil. F de menos 1, então é menos 2 menos 1 ao quadrado, portanto, menos 2. E f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 ao quadrado, que é menos 2 vezes 0, que dá 0. Então, f de 0 é 0. Então, quer dizer que o 0, 0 pertence ao 0, 0 é a origem do referencial. Aqui. F de 1. F de 1, onde estava aqui menos 1, colocam 1. E, portanto, é menos 2 vezes 1 ao quadrado. 1 vale 1. 1 ao quadrado vale 1. E de menos 2, portanto, menos 2 vezes 1, menos 2. E temos, então, o ponto 1 e, novamente, menos 2. E, finalmente, o último ponto, f de 2. Ora, f de 2 é menos 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, portanto, menos 8. Novamente, em 2, vai valer menos 8. E, claro, como nós sabíamos, ou pelo menos agora já sabemos, que todas as quadráticas, isto é uma quadrática, já agora isto é uma quadrática com a igual a menos 2, b não tem, não é? É o mesmo que ter 0x, e c é o mesmo que ter 0, portanto, 0. Então é uma quadrática com a igual a menos 2, b igual a 0, c igual a 0. A identificação da quadrática, ax quadrado mais bx mais c. Então, sabendo nós que isto é uma parábola, já estamos a ver que temos que unir os vértices com uma espécie de parábola. Façam melhor do que eu. Façam uma coisa mais bonitinha no vosso caderno. Mas é uma parábola. Perguntarão vocês assim: então onde é que fica o foco e onde é que fica a reta diretriz? O foco deve ficar algures por aqui e a reta diretriz ficará algures por aqui. Se eu tivesse que arriscar, não estou a fazer isto, não estou a responder à pergunta. Há uma maneira de fazer isto. Mas eu acho que a reta diretora ficaria mais ou menos por aqui. A reta diretriz. E o foco seria algures por aqui. Isto aqui seria o foco. Estão a ver? Todos os pontos desta parábola têm que ser um bocadinho melhor. Não tenho certeza do que estou a dizer. Bom, o foco tem que ficar abaixo. O foco tem que ficar abaixo da reta diretriz, que é para ficar virada para baixo. Mas depois aqui a distância rigorosa... Bom, o erro não será muito grande se eu disser que o foco está aqui e que a reta diretriz está ali. Não estou convencido. Não estou convencido. Teria que pensar nisto melhor. Provavelmente a reta ficaria mais aqui em cima e o foco aqui mais em cima. Portanto, mais apertadinho para dar realmente esta forma de parábola. Vejam, tentem vocês ajustar a diretriz e o foco, sendo que o que está certo é que a diretriz tem que ficar acima e o foco ficar abaixo
para que a parábola seja invertida, seja virada para baixo. Depois aqui a aproximação pode ser mais perto ou mais longe para dar certinho a... o foco é um pouco mais acima e a reta diretriz um pouco mais abaixo. Beleza, não era pedido no exercício 1D, o que nos era pedido era elaborar, traçarem ou esboçarem o gráfico da quadrática, portanto, da função quadrática, e o gráfico da função quadrática é, grosso modo, esta parábola. Muito bem, avancemos. Então, o primeiro objeto de investigação é normalmente as raízes. Vamos então determinar as raízes ou os zeros da função quadrática. Zeros da função quadrática. Ou raízes. Normalmente utiliza-se o termo raízes para as equações e raízes para ou polinómios e zeros para as funções. Tudo bem? Nada de dramático. Está aqui na página 97, raízes de uma equação de segundo grau. Porquê? Porque quando nós temos uma quadrática f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, quando tentamos resolver f de x igual a zero, que é a técnica clássica para determinar os zeros de uma função, ver onde é que ela se zera, portanto, onde ela corta o eixo do x, ficamos com ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E vocês automaticamente reconhecem o vosso objeto de estudo de Bhaskara, não é? Do nono ano. Portanto, o último ano do ensino fundamental, vocês trabalharam longamente, meses a fio, creio eu, vários meses, vocês trabalharam esta estrutura quadrática. Ax quadrado mais bx mais c. E vocês constituíram a famosa fórmula de Bhaskara que dá as duas raízes desta... que permite resolver isto, é? X igual a x' ou x igual a x duas linhas, que são as duas soluções. Como é que se escrevia de forma condensada? X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Pois bem, isto era a forma de Bhaskara. O que é que era isto, o A e o B? O A e o B são o A e o B daqui, e o delta é b quadrado menos 4ac. O delta é igual a b quadrado menos 4ac. Muito bem. Claro que fazendo algumas vezes este tipo de exercícios se decora facilmente, que a única coisa sem realmente decorar é isto, não é? Eu acho que não me recordo assim de mais nada relevante para ser decorado, que não se tire facilmente, não se deduza facilmente. Este é o que demora mais tempo a deduzir. Não vou fazer a dedução. A dedução está aqui na página 97. Mais uma vez, os autores dedicam-se muito bem a deduzir a fórmula de Bhaskara e deixam-na ficar na sua forma adulta. Isto há uma certa infantilização, do aluno, e foi um processo que eu também tenho dificuldade em entender porque é que os alunos são tratados como crianças, mas, coitadinhos, não podem escrever o delta e então tem que se pôr o delta aqui dentro. A forma adulta da fórmula de Bhaskara é a seguinte. A forma adulta e responsável é a raiz de b quadrado menos 4ac. Mas também eu aqui quando cheguei ao Brasil e não resisti, sabe-se lá porquê, a utilizar a forma infantil, colocando o delta dentro da raiz. Tem o seu interesse? Tem o seu interesse. Mas na verdade o delta é b quadrado menos 4ac, portanto podia ter pegado em delta e colocado ali dentro, repito. Não há necessidade de estar a criar mais uma estrutura chamada delta neste contexto, mas depois há outros contextos em que é importante sabermos que o delta é b quadrado menos 4ac. Que nome é que se dá ao delta em geral? Binómio discriminante.
Porquê? Porque a discriminante vai discriminar, um processo de discriminação. O que é essa discriminação? Discriminar significa escolher. Discriminar significa escolher. E, portanto, como é que o delta escolhe? O delta decide? Bom, há 3 possibilidades para o delta. Como sabem, do 9º ano, há 3 possibilidades para o delta. O delta pode ser positivo, o delta pode ser 0 e o delta pode ser negativo. Isso tinha consequências. Portanto, escolhia que tipo de soluções existiam e, em função das soluções, vai agora decidir que tipo de gráfico é que nós temos. Então, quando o delta é positivo, isto sai lindo e bonitinho. Vem x igual a x' ou x igual a x duas linhas. Portanto, substituindo na parte mais vai dar uma solução, x', na parte menos vai dar uma solução x duas linhas. Portanto, temos 2 soluções e, portanto, temos 2 zeros para a f. Então quer dizer que a função f tem 2 zeros. Vai cortar em 2 pontos. 2 zeros para f. Segunda possibilidade. O delta igual a 0. Ora, quando é delta igual a 0, vem mais raiz de 0, que dá 0, e menos raiz de 0, que também dá 0. Portanto, o x' é igual ao x duas linhas. Então vem x igual a x' e x igual novamente a x'. Portanto, nós dizemos que só há uma solução, mas essa solução é dupla. E, portanto, temos 1, 0 para f. Terceira possibilidade. O delta nos dá negativo. Ora, se o delta for negativo, não há solução. Porquê é que não há solução? Porque não podemos fazer raízes negativas. Raízes de números negativos não existem. Porque o que é uma raiz? Uma raiz é aquele número que, levantado ao quadrado, dá o radicando. Portanto, a raiz de 4 é 2, porque 2 levantado ao quadrado dá 4. Ora, menos 4, se eu tentar encontrar a raiz de menos 4, isto é absurdo. Porque teria que haver um número que, levantado ao quadrado, desse menos 4. Ora, não há nenhum número que, levantado ao quadrado, dê menos 4. Portanto, não existem raízes de números negativos conceitualmente. É mesmo dizer que não há unicórnios. Não há unicórnios conceitualmente. É uma fantasia. Portanto, aqui as soluções seriam elas próprias fantasias. Coisas imaginárias. Coisas da imaginação. Não é? Bom, já estão a ver o que é que isto vai dar, não é? Alguns de vocês já estão a ver em que é que isto deu. Ou o que é que vai dar. Vai conduzir à invenção dos números imaginários, mas não é primeiro ano. Isso é assunto de terceiro ano mais uma vez. Portanto, não há solução no primeiro ano e, portanto, f não tem zeros. Bom, e eu fiz aqui um resumo do página 97, página 98. O autor do vosso livro considera 3 exemplos. Um exemplo com delta positivo, um exemplo com delta igual a 0 e um exemplo com delta menor do que 0. E é sempre conveniente, então, apresentar estes 3 exemplos. É rápido de apresentar e vamos a isto. Vou dividir aqui o quadro em 3 partes e vou resolver os 3 exemplos, que são as situações habituais com que vocês se deparam nesta parte da matéria. Exemplo 4. Exemplo 4. A função é f de x igual a x² menos 5x mais 6. Então, a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Portanto, o delta é b² menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6.
ou seja, 25 menos 24, ou seja, 1. Delta igual a 1. Então temos x igual a menos b, portanto, mais 5, mais a raiz de 1 sobre 2 vezes 1, ou x duas linhas igual a mais 5 menos raiz de 1 sobre 2a. Aqui quanto é que ficamos? 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. E aqui ficamos com 5 menos 1, porque raiz de 1 é 1. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Então quer dizer que temos duas soluções. X igual a 3 ou x igual a 2. Feito. Como é que seria o gráfico? Ora, vai cortar em 3 e vai cortar em 2. Vai cortar aqui e vai cortar aqui. Bom, como já vimos, mais ou menos, como A é positivo, o A é 1, é maior do que 0, a parábola vai ser virada para cima. Não estou a esboçar o gráfico. Eu não sei se o gráfico é assim, mas sei que vai passar aqui e vai passar aqui, vai passar nestes dois pontos, vem cá abaixo e sobe. Exemplo 5. Exemplo 5. A função é 4x² menos 4x mais 1. 4x² menos 4x mais 1. Então, temos B e C, agora é diferente. B é menos 4. O A é igual a 4. E o C é igual a 1. Portanto, aqui fica menos 4 ao quadrado, menos 4AC. Ou seja, 4 vezes 4, menos 4 vezes menos 4 dá 16. 16 menos 16, 0. Então, fica 4 mais 4 mais raiz de 0 ou mais 4 menos raiz de 0 sobre 2 vezes 4 sobre 2 vezes 4. Ora bem, raiz de 0 é 0, portanto fica 4 sobre 8. 4 sobre 8 é 1 meio. E aqui fica do mesmo jeito, 4 sobre 8, que é 1 meio. Portanto, repararam que o x é igual a 1 meio ou o x é igual a 1 meio. X' é igual a x duas linhas e em vez de duas soluções vão ter só uma solução. Como é que seria o gráfico? Novamente, o A é maior do que 0, portanto vai ser virado para cima e vai tocar em 1 meio. Em 1 meio, vai tocar aqui, portanto desce, toca e sobe. Não chega a cruzar duas vezes. É uma parábola E. Onde é que ficaria o foco? O foco ficaria aqui em cima. Onde é que ficaria a reta diretriz? A reta diretriz ficaria aqui em baixo. E a reta diretriz em baixo, o foco em cima. Ao contrário, reta diretriz em baixo, foco em cima. Todos estes pontos são os pontos da parábola. E último exemplo. Exemplo 6. Exemplo 6, que é 2x² mais 3x mais 3x mais 4. Novamente. Então, o A igual a 2, B igual a 3, C igual a 4, delta igual a 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 4.
Ou seja, 9 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Menos 32. Ou seja, menos 23. Portanto, temos uma situação de delta negativo. Quando tentamos ver, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de menos 23. Já não dá. Já não dá para prosseguir. Parou. Aqui já não há como prosseguir. 2 vezes 2, portanto, fazer aquele barulho. Não existe solução para este problema. E, portanto, se não tem solução para este problema, o gráfico da função não corta o eixo dos x. Então, mas não corta o eixo dos x? Como assim? Não corta o eixo dos x. Como A é positivo, é virada para cima, há de ser uma coisa mais ou menos assim. Portanto, está sempre acima do eixo do x, quer dizer que a função é sempre positiva. Continua a ser a mesma coisa. Continua a haver aqui uma reta diretriz e um foco. Foco acima, reta abaixo e provavelmente assim. Provavelmente assim, algo parecido. Reta diretriz, foco acima, mas não chega a cortar o eixo do x, portanto não se chega a zerar, a função não tem zeros. Que fazer agora? Agora fazer muitos exercícios. Está aqui uma longa bateria de exercícios. Na página 100, tem uma longa bateria de exercícios. São, do exercício 4 ao exercício 15, são 12 exercícios fortes, muito fortes. Se vocês quiserem resolver estes exercícios todos, vocês demorarão muitas horas a resolver estes exercícios. Mas ficam a saber muita matemática também. Ficam a dominar em muita profundidade este assunto, porque a parte teórica principal já foi dada. Parte teórica principal já foi dada. Foi este pedaço que nós vimos. Gráfico, raízes, como é que se calculam as raízes. E porque isto vai ajudar agora, vamos ter mais uns pozinhos teóricos para traçar melhor o gráfico de maneira mais fácil e depois resolver aplicações para a função quadrática. E isto praticamente está feito. Meus caros, dá uma grande vantagem, sobretudo em concursos, e eu já não estou a falar, neste momento já não estou a falar para todos os alunos, estou a falar para aqueles alunos que... Como é que eu ia dizer e como é que eu ia de colocar isto? A matemática serve para muitas coisas. Há muitas pessoas que utilizam a matemática apenas para, sei lá, para terem uma nota melhor no Enem, para depois aplicarem em coisas muito básicas, como fazer médias, fazer percentuais, por aí fora. E há outros que profissionalmente vão precisar de aplicar a matemática a fundo. Então, uma grande vantagem em algum tipo de problemas é nós olharmos direto para a quadrática e não precisarmos fazer todo o trabalho da fórmula de Bhaskara e vermos logo quais são as raízes. Olhando só, nós sabemos quais são as soluções para Bhaskara só olhando para a quadrática. Isto é preciso que as pessoas não tenham medo de matemática, como é evidente. Todos vocês que têm receios da matemática vão ter dificuldade. Agora, aqueles que sentem que vem alguma beleza na matemática vão gostar desta parte. Então vamos lá. Se vocês... é fácil de provar isto. Se vocês determinarem, portanto, tem f de x igual a ax² mais bx mais c. Se vocês descobrirem pela fórmula de Bhaskara x igual a x' e x igual a x duas linhas, terminaram, o A, o B e o C são números concretos, cada situação concreta, e vocês descobriram pela fórmula de Bhaskara o x' e o x duas linhas. Pois bem, vocês acabaram de descobrir a fatoração de f de x. F de x é igual a x menos x', x menos x duas linhas. Ou seja, esta mesma função que aqui está é exatamente esta que aqui está. Viram? Não acredito. Olha, vejam o exemplo de há pouco. Vejam o exemplo de há pouco. Como é que era o f de x? Vamos para aquela que tinha duas raízes. Então, o exemplo 4 era x² menos 5x mais 6. Então, nós vimos que as raízes eram... Esta aqui tinha x' igual a 3,
x duas linhas igual a 2. Então, a sua forma fatorada era f de x. Quanto é que vale o a? Não esqueçam que o a tem que estar aqui fora. O a fica do lado de fora. É fácil de entender porquê. E neste caso o a é igual a 1, não é? Portanto, não mexe, não precisa estar aqui nada fora. Seria 1 vezes x menos 3, x menos 2. X menos 3. Isto é a forma fatorada de f de x. E como este 1 não precisa estar aqui, esta era a forma fatorada com dois fatores afins, porque isto é uma função afim e isto é outra função afim, ou podem ser vistas como funções afins, e f como produto de duas funções afins. Ou seja, podiam escrever aqui ou aqui. Agora, dirão vocês assim, não acredito. Então faça a conta. Como é que ficava? Vamos fazer a conta. Então tenho que fazer aqui a propriedade distributiva. Tenho que fazer aqui os chuveirinhos. Distribuir isto tudo. É x vezes x dá x quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Agora, menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. Ora, x quadrado, menos 2x menos 3x dá menos 5x, mais 6. Vão ver? X quadrado, 5x, 6. X quadrado, 5x, 6. Portanto, a forma fatorada está correta. Então, isto chama-se forma fatorada de f. Ora, se eu olhar para a forma fatorada, reparem no seguinte. O que é que deu aqui? As raízes eram menos 3 e menos 2. O 6 é o produto das duas raízes. O 6 é o produto das duas raízes. Então, vamos supor que o a é igual a 1. Se o a for igual a 1, o produto das raízes, x' vezes x duas linhas, dá c. Então, o produto, isto não está 100% certo, o produto das raízes dá o c. Se o a não for 1, aqui em vocês, em vez de x quadrado, tinham o azinho por fora. Portanto, o a ia multiplicar por isto tudo. Então, a vezes x' mais x duas linhas igual a c. Portanto, se eu passar o a para aquele lado, nós ficamos com a fórmula. O produto das raízes de uma quadrática é c sobre a. E olhem aqui. Menos 2 menos 3 deu menos 5. Então quer dizer que o b, mais uma vez, se o a for 1, que é o caso aqui, a soma das duas raízes, portanto, x' mais x duas linhas, deu quanto? A soma das duas raízes deu 5. Mas o b é igual a menos 5. Portanto, a soma das duas raízes é menos b. A soma das duas raízes é menos b. Então, e se o a não for 1? Bom, se o a não for 1, é outra vez a mesma coisa. O a tem que multiplicar aqui fora. E o a vezes x' mais x duas linhas dá b. Passo para o lado de lá, dividir. Passo para o lado de lá, dividir. E tenho mais uma linda fórmula que diz, então, que o produto das duas raízes é c sobre a e a soma das duas raízes é menos b sobre a. Isto teria permitido evitar a fórmula de Bhaskara? Para mim, sim. É este o paradoxo. Quando vocês fazem muitas vezes a fórmula de Bhaskara, muitas vezes não vão precisar de fazer a fórmula de Bhaskara. Isto é a regra da vossa vida, não é? Já descobriram isso. Quando vocês aprendem a fazer alguma coisa, evitam fazer essa coisa, porque já sabem que não vai dar nada, não é? Imaginem que vocês vão tentar pescar num lago e já sabem que se o peixe não picar o anzol, não pegar o anzol nos primeiros 10 minutos, já não vai pegar o anzol. Uma pessoa que tem experiência, joga o anzol, se ao fim de 10 minutos não pegou peixe nenhum, vai embora. A pessoa que não tem experiência fica um dia ali, à espera. Portanto, vocês terem experiência
na fórmula de Bhaskara vai permitir que vocês, muitas vezes, não utilizem a fórmula de Bhaskara. É o paradoxo. Não há aqui propriamente um paradoxo. Parece um paradoxo, mas não existe aqui um paradoxo. Não há aqui uma contradição. Na verdade, vocês têm que primeiro fazer as coisas para depois deixá-las fazer. Portanto, vão ter que resolver muitas vezes a fórmula de Bhaskara, mas a certa altura, e espero que seja já este ano, se vocês fizerem muitas vezes a fórmula de Bhaskara, já no final do estudo, vocês começam a evitar usar a fórmula de Bhaskara e a responder direto. Vamos lá. Então, se eu tivesse que resolver este exercício anterior, como é que era? Era f de x igual a x² menos 5x mais 6. Não vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Então o que é que eu sei? Sei que o produto das raízes, x' vezes x2', tem que dar 6. Ora, o que é que dá 6? Olhem, 6 vezes 1, 2 vezes 3, claro que depois todos os números quebrados, mas aí complica, mas em princípio não fico com muitas escolhas. 2, 3... 6, 1 e, claro, menos 2 e menos 3. Portanto, 2, 3 para as raízes, 6, 1 e depois menos 2, 3. O que é que me pode ajudar mais? O x mais y. Ou seja, x' mais x2' tem que dar, ora cuidado, não é b, é menos b. Portanto, tem que dar menos 5. Porque o produto tem que dar o c e a soma tem que dar o menos b. Então, destas todas, olhem, quanto é que dá a soma aqui? Aqui dá 7, aqui dá menos 5 e aqui dá 5. Então esta vai fora, esta vai... Porque aqui menos 5, portanto, dá 5. Esta vai fora, acabei de encontrar as duas raízes. Quer dizer, então, disto, de A e de B, eu concluo que o x' tem que ser igual a 3 e o x2' tem que ser igual a 2, ou o x' igual a 2 e o x2' igual a 3. Já encontrei as soluções. Diram vocês, oba, oba! Está a ficar bom. Está a ficar bom. Outro exemplo. Por exemplo... Agora abandonemos então a Bhaskara. Vai funcionar sempre? Sei que era bom. Não vai funcionar sempre. Vai funcionar muitas vezes, mas não vai funcionar sempre isto. Vamos a outro exemplo. Então, vou jogar aqui, por exemplo, um bocadinho mais complicado. 2x² menos 8/16x e mais 16. Mas eu posso colocar aqui... mais 16. É parecido com o anterior. Como é que ficávamos? Então ficávamos com x' vezes x2' igual a 16. Cuidado, tem aqui 2. Portanto, 16 sobre 2. É a fórmula completa com o a diferente de 1. Então quer dizer que o x' vezes o x2' vale 8. Como é que nós conseguimos obter 8? Conseguimos obter 8 por várias formas. 4 e 2, mais 8 e 1, e menos 4 e menos 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. E menos 4 vezes menos 2, 8. Ora, e a soma? Quanto é que tem que valer a soma? Então, por um lado, temos esta fórmula, e a fórmula dá x' mais x2' tem que dar menos b sobre a. Portanto, tem que dar 16 sobre 2. Alguém se enganou aqui? Alguém se enganou aqui. Dá 8, não pode ser. Então vou ter que melhorar isto. Eu vou corrigir aqui do meio. Vou corrigir aqui do meio. Ora, 18, né? 18. Fiz de cabeça e minhas desculpas. Inventei o exercício na hora
e coloquei 16 e não, é 18. Então fica menos B sobre A. Menos B sobre A, 18, porque era menos 18 passa a mais 18, ou seja, 9. Destas opções aqui, qual é que dá 9? É evidentemente esta que aqui está. Porque 4 mais 2 dá 6, menos 4 menos 2 dá menos 6, 8 mais 1 dá 9. Então quer dizer que as soluções são x' igual a 8 e x duas linhas igual a 1. Tá? Portanto, evitei a fórmula de Bhaskara e fiz rapidamente os exercícios. Olhando para o exercício, vejo logo quais é que são as raízes x' e x duas linhas. Isto é uma prática boa. Isto é um macete. Isto é um macete. Não é? Está certo, isto são fórmulas corretas. Vocês vão aplicar isto futuramente na vida, mas nesta altura do campeonato é um macete. Eu não gosto muito da ideia, mas sei que as aplicações são interessantes e estimulo os alunos mais inteligentes e que se esforçam mais, de e tal, valeu a pena o esforço, porque agora encontrei uma forma rápida de ganhar vantagem sobre os meus colegas, e isso é importantíssimo para concursos, por exemplo, em que o tempo é importante. Quanto mais rápido vocês fizerem uma determinada questão, mais tempo ganham para pensar as outras questões e os pontos vão somando no vosso cardápio de pontos, que é, de facto, parte do objetivo do que estão a fazer aqui. Treinarem-se para o sucesso. Fiquem bem, estudem matemática e espero que não vos tenha ofendido naquilo que eu digo, mas é o que eu penso e não vou esconder o que penso. Guardo o meu respeito de verdade, respeito as pessoas todas, como é evidente, são humanos e todo mundo é humano, os erros são humanos, mas guardo verdadeiramente alguma admiração, aquele respeito que é fruto da admiração pelos alunos sobretudo os alunos que tentam fazer, esforçam-se e falham. São os meus caras preferidos, precisamente porque é aí que entra o meu trabalho. É o cara que tenta e consegue, pouco precisa de mim. O que precisa realmente do trabalho do professor é aquele que tenta, não consegue e precisa de um empurrão, de uma ajuda para passar e seguir em frente. E depois é um grande orgulho, porque de facto parte do sucesso também é meu. Aquele cara que tentou fazer não conseguiu. Em particular, os exercícios que vocês têm aqui, é quase certamente esse aluno de que eu estou a falar vai ter muita dificuldade em resolver alguns exercícios. E são muitos, porque já neste vídeo de hoje nós vimos todos os exercícios, melhor, a matéria teórica de todos os exercícios do 4 ao 15 e depois, para piorar as coisas, do 16 ao 24. Portanto, são 21 exercícios. Se vocês levarem isto realmente a sério, acho que é demasiado a sério, vocês passam muitas horas a resolver estes exercícios. Ficam a saber muita matemática, mas não aconselho também que façam todos. Em particular, nos alunos que têm, nos exercícios que têm muitas partes, façam 2 partes, por exemplo. Tem 5 partes, façam 2 agora. De maneira a que reduzam o vosso trabalho para valores aceitáveis de carga horária. A boa prática é que vocês gastem tanto tempo sozinhos a fazer exercícios como aqueles que eu gastei a explicar os assuntos. Portanto, aproximadamente 1 hora a explicar e vocês aproximadamente 1 hora a resolver esta parte dos exercícios. Em princípio, é suficiente. Aqueles alunos que têm mais dificuldades têm que correr atrás do prejuízo, na certeza, porém, de que em princípio conseguem. Até à próxima.